Bom dia. Bom dia para você. Como está você nessa manhã? Despertando para mais um dia para louvar o Senhor, engrandecer e exaltar o nome dEle. Mais um dia sendo grata, porque o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor despertou para nós, porque o Senhor nos entregou a vitória. Dias de lutas, dias de guerra, dias a quais a gente tem passado por grandes batalhas, mas em todas elas podemos ver a mão do Senhor no final. Em todas elas podemos ver a mão do Senhor resplandecendo sobre nós e nós entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e nós nada somos, nada conseguimos, nós nada podemos sem a sua potente mão. Hoje, dia 10 de janeiro, começamos um ano abençoado, um ano a qual nós cremos cheios de misericórdia, cheios de poder de Deus. Eu já pude ver a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus. Eu já pude ver os livramentos que Deus deu na minha casa. Eu já pude ver os livramentos que Deus já está preparando ainda mais durante esse ano. Eu já pude ver o cuidado que o Senhor tem comigo. E muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades e não entendemos o porquê estamos passando por isso. Não entendemos o porquê de tantas batalhas, não entendemos o porquê de tantas situações. E ontem eu estava falando com uma conhecida minha e eu disse, esse meu ano ele começou bem movimentado e talvez eu esteja orando muito ou pouco, porque tem alguma coisa acontecendo. E ela disse, Cleide, talvez você está orando o suficiente, por isso que está chegando cada vez com uma batalha vencida. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Venceu a batalha? Agradece, porque ela está vencida. Porque muitas vezes quando perdemos alguém, quando estamos prestes a perder alguém, é que a nossa batalha foi perdida, porque nós lutamos pela vida, nós nascemos para lutar pela vida, nós nascemos sabendo que a morte existe, mas não conseguimos entendê-la e não conseguimos aceitá-la, porque o pecado entrou em nós e nos fez perdedores de vida, porque Deus criou o homem com vida eterna, porém pelo pecado adentrou em nós a morte. E hoje não conseguimos entender, sabendo que é a única certeza que temos. Falo isso porque de 3 dias para cá passei por 2 situações bem complicadas, a qual eu pude ver a mão do Senhor livrando a minha casa, livrando uma das minhas filhas, livrando meu pai. E é muito fácil atirar pedras, é muito fácil ver a vida bela do outro sem saber a batalha que ele passa. E nessa manhã eu quero louvar a Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me manteve, até aqui o Senhor me deixou de pé. E que hoje seja um dia abençoado na minha e na sua vida. E que você possa sentir que Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle do teu barco, Deus está no controle da tua situação, não importa o que você está passando. Se findou bem, foi porque Deus ouviu a tua prece, ouviu a tua oração, ouviu o teu clamor. Se findou bem, se ainda existe vida aí, é porque o Senhor trabalhou. É porque o Senhor te sustentou aquele que Ele livrou. Aleluia. Glórias a Deus. E nada nós podemos, mas tudo somos em Deus. Tudo conseguimos no Senhor, tudo conseguimos em Deus que nos dá forças incríveis que nós não pensamos ter. Vamos continuar a nossa campanha dos Salmos. Não consegui fazer ontem devido a algumas situações realmente que eu estive em hospitais, não tinha como fazer o dia 9, mas estarei fazendo o mais breve possível, colocando aí nas redes sociais. Hoje é dia 10 de janeiro, estaremos fazendo o Salmo 10. E vamos ver o que o Espírito Santo falará conosco, amém? Salmo 10 diz assim: Porque tu estás longe, ó Senhor? Porque escondes a ti mesmo em tempos de dificuldades?
Os perversos do seu orgulho perseguem os pobres que sejam apanhados nos artifícios que imaginaram. Porque o perverso se gaba do desejo do seu coração e bendiz o cobiçoso, a quem o Senhor abomina. O perverso pelo orgulho do seu semblante não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre penosos e os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Ele disse em seu coração: eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. A sua boca está cheia de maldição, engano e fraude. Debaixo da sua língua há dano e vaidade. Ele se assenta nos lugares de espreita das aldeias, nos lugares secretos assassina o inocente, e os seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre. 14 vai dizer assim: tu ouviste, porque contemplas o dano e o despeito. Para o requerer com tua mão, o pobre se compromete contigo. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do perverso e do homem maligno e busca a sua perversidade, até que não o encontre. Senhor é rei, para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora da sua terra. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes e tu preparas os seus corações. Farás com que o teu ouvido os ouça, para julgar o órfão e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Amém? Nessa manhã o salmista começa chamando a Deus e vendo que Deus está longe. Perguntando ao Senhor: por que tu se escondes, ó Deus? Por que tu está longe em tempos de dificuldades? Porque a nossa primeira impressão quando passamos por adversidades e dificuldades é pensar que Deus não está conosco. A nossa primeira impressão a passar por adversidades é pensar que Deus está longe. A nossa primeira impressão ao ver alguém passando por dificuldades é pensar que Deus não é na vida dessa pessoa. É pensar que ela está passando por isso e por isso por causa de pecado, por causa de que ela não merece, por causa que ela é má. Porque Deus não está ouvindo. E aqui o salmista começa perguntando ao Senhor: por que tu estás longe, ó Deus? Por que tu se esconde em tempos de dificuldade, Senhor? O salmista está passando por dificuldade. O salmista está passando por perversidade da parte dos perversos. O salmista está passando por acusações, aflições. O salmista está passando por várias situações. E um versículo muito interessante que ele diz aqui é sobre o versículo 6, que diz: ele disse em seu coração: eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. Quem pensa isso? Quem pensa isso são os perversos. Quem pensa isso são os ímpios. Mas nós muitas vezes nos colocamos em lugares de ímpios, porque nós acreditamos não passar por adversidades, porque quem serve a Deus não deve passar por adversidade. Quem serve a Deus não deve ter percas. Quem serve a Deus não deve ter lutos. Quem serve a Deus não deve ter situações difíceis. Mas a palavra do Senhor nos ensina completamente ao contrário, que o sol vem para o justo e para o injusto, e a adversidade também vem para o justo e para o injusto. Então eu não sei como é que você pode estar acordando nessa manhã, eu não sei como é que você pode estar vivendo nesse dia, mas eu quero dizer para você: não importa a adversidade que você está passando, a sua vida com Deus não mudou por causa disso, a sua fé em Deus não mudou por causa disso. E aqueles que falam nas suas costas, aqueles que falam ao seu redor sobre a tua vida com Deus pelas adversidades que você está passando, não dê ouvidos. Porque todos nós passamos por momentos de adversidades, todos nós passamos por momentos difíceis. É que o salmista nos ensina isso. Aqui o salmista nos mostra que mesmo em dias de luta, dias de guerra, nós teremos o nosso auxílio. Porque no versículo diz 14: tu ouviste, porque contemplas o dano e o despeito, para requerer com a tua mão. O pobre se compromete contigo. Tu és o auxílio do órfão. Não havia nada mais nos tempos, nos primórdios, nos tempos da igreja primitiva, nos tempos de antes de Jesus, do Velho Testamento, do que o comprometimento com Deus do órfão e da viúva. Por quê? Porque eles ficavam sem amparo. Então, no livro do profeta Isaías vai dizer que Deus se coloca como marido e como pai dos órfãos e como marido da viúva, porque a viúva, quando ela ficava viúva, e o órfão, ele teria total amparo da parte de Deus.
Então veja que aqui vem dizendo, restaurando essa ideia de que Deus é o auxílio do órfão. Ou seja, Deus é o auxílio do necessitado. Deus é o auxílio daquele que precisa de amparo. E nessa manhã eu quero pregar um Deus que ampara, um Deus que auxilia, um Deus que cuida, um Deus que muda, um Deus que está ali no mais distante que você possa pensar que Ele esteja, Ele está perto, Ele está contemplando tudo o que está acontecendo. E Ele move a sua mão na hora certa. Ele move a sua mão na hora necessária. E muitas vezes pensamos que a luta não tem fim, a luta não tem como acabar, mas Deus coloca um ponto em tudo. Permaneça na sua fé, permaneça na sua insistência com Deus, permaneça para que o Senhor possa agir. Vai dizer no versículo 16, o Senhor é rei para sempre e sempre. E os pagãos perecem fora da sua terra. Existe a terra que é de Deus. Existe uma terra que ela é do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos dizer que essa terra aqui jaz do maligno, ela pertence ao maligno, mas ainda precisa da ordem de Deus. Deus ainda precisa dar permissão para que a morte leve. Deus ainda precisa dar permissão. O inimigo não tem poder sobre a vida do cristão, sobre a vida do crente, sobre a vida do fiel. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida, porque a última palavra vem do Senhor. Deus tem que permitir que aconteçam tantas coisas em nossas vidas, para que assim aconteça. E quando acontece tem um porquê, quando acontece tem um pra quê. Muitas vezes para nos despertar e ficarmos atentos. Quando eu tive essas duas situações essa semana na minha casa, semana passada o Senhor me deu 2 sonhos bem concretos, bem nítidos, e eu sabia, e o Senhor falou comigo, eu mostrarei, Alamandarabashai, o livramento que eu darei na tua casa. E eu pude ver o livramento de Deus, que a minha filha voltou à vida, e o meu pai ontem também voltou à vida. Então existem coisas que a gente não entende, coisas que a gente não consegue compreender, mas é Deus mostrando para nós, eu sou contigo, eu te mostro o que acontece, eu mostro para você a verdade que eu quero. Você tem que entender que Deus, Ele cuida de nós, e nada foge dos preceitos do Senhor. Muitas vezes pensamos, por que está acontecendo isso ou aquilo? Porque Deus assim o permite. Se não fosse a permissão do Senhor, nada teria acontecido. Se não fosse a permissão do Senhor, nada teria. Ninguém teria se livrado. E no momento que eu passava pelas lutas, no momento que eu passava pelas batalhas de vida ou de morte, eu clamei ao Senhor. Eu repreendi o espírito da morte. Repreendemos o espírito da morte, ele foi embora e a vida foi dada. E ontem a mesma coisa. Repreendemos o espírito da morte e a vitória foi dada. Despertamos para a honra e glória do Senhor. Meu pai está ali respirando, vivo, bem. Minha filha está curada, viva e bem. E eu não aceito o inimigo tocar na minha casa. Ele pode até tocar, mas a permissão final ela só vem do Senhor. A permissão final ela vem de Deus na sua vida. E Deus nos guarda, Deus cuida de nós em todos os momentos. Seja firme, seja fiel com o Senhor, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Muitas opressões que vêm dos homens da terra, o Senhor julga, e o Senhor diz, basta. E que nessa manhã essa palavra possa entrar trazendo vida para você. Aonde eu for, eu quero levar vida e jamais morte. Deus abençoe seu dia. Deus lhe dê um dia de prosperidade, um dia de vida, em nome de Jesus. Projete vida na sua mente, sempre. Vida, muita vida. Não proclame mortes. Deus abençoe a sua vida.